em Jeremias, capítulo de número 17, e eu leio com vocês o verso de número 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A mensagem de hoje está exatamente nesse versículo aqui, e eu quero trabalhar com vocês a ideia dessa bem-aventurança. Quando a Bíblia fala bendito o varão, é lógico que não está relacionado somente ao homem, mas também diz respeito às mulheres, às irmãs que confiam no Senhor e cuja esperança está no Senhor. É importantíssimo que nós andemos nessa condição. Agora, onde que está, no que consiste essa bem-aventurança para o homem? Ora, é para aqueles, queridos irmãos, os quais o Senhor tem escolhido para estar na sua presença, para fazer parte de um projeto, de uma obra. E assim nós podemos colocar aqui para os irmãos vários exemplos, como Abrão. Abrão foi um homem bem-aventurado, mas Abrão, você vai perceber que pelas escrituras, Gênesis capítulo de número 12, e depois também lá Atos capítulo de número 7, no discurso de Estevão, a gente tem que esse homem vivia em Ur dos Caldeus, Babilônia, e não tinha nenhum contato com o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Foi criado no meio de um povo estranho a Deus. Porém, o Senhor, ele estava de olho em Abrão. E chega um momento em que Deus, então, vai até Abrão e diz para Abrão: levanta-te, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E ao ouvir a voz do Senhor Deus, Abraão então lhe obedece e sai na caminhada e na jornada, sem saber qual era essa terra, pois Deus não havia dado detalhe. E uma das bem-aventuranças do varão, da pessoa que tem essa experiência com o Senhor, é essa. O Senhor, ele fala, ele não dá detalhes, porém, nós cremos. Existe a fé no coração dessa pessoa para obedecer a Deus e confiar na providência de Deus. É uma experiência que antes nunca tinha tido e agora uma nova experiência, mas é uma experiência segura. Ela é certeira. Não há dúvida no coração dessa pessoa com a qual Deus ele fala. Então nós vamos ver que a obra de Deus ela é perfeitíssima quando o Senhor age na vida do homem. Tudo aquilo que o homem ele resolve fazer por si só, ele projeta por si só, de repente ele se perde, ele para, ele desanima diante de algumas dificuldades e adversidades. Ele vai desistir daquilo que estava fazendo, agora ao contrário daquele que é chamado por Deus, daquele que é levantado por Deus para a realização de algum trabalho. Existem vários desafios e a história de Abrão nos mostra isto. Quando chega em Harã, por exemplo, ali morre o seu pai e ele continua na sua peregrinação. Não se sabe para onde está indo. Mas quando chega ali na região de Canaã, então Deus ele fala novamente com Abrão. E aí ele entende o projeto, começa a compreender o projeto de Deus, edifica um altar e começa a adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Perceba que há uma iniciativa de Deus para com o homem que ele escolhe. É o Senhor que vai ao seu encontro, é Deus que se revela. E eu tenho certeza que você tem tido essa experiência com o Senhor. Então, se é o Senhor que foi ao teu encontro, pode descansar e confiar nele. Você é uma pessoa bem-aventurada. A escolha não foi tua, a escolha de Deus. Então Deus vai te garantir, Deus vai te sustentar, Deus vai te livrar, Deus vai lhe dar poder.
Então nós temos isto na história de Abrão. E se você caminha nas Sagradas Escrituras, quantas outras pessoas tiveram essa experiência com o Senhor? Nos falta tempo, lógico, para a gente falar de Isaac, para a gente falar de Jacó, mas a gente pode parar um pouquinho na história de José, que você também conhece muito bem. O Senhor havia separado José para uma obra, e aquela obra fazia parte de um todo do que Deus estava realizando. Tudo que acontece na história de José está relacionado com as promessas que Deus fizera a quem? A Abrão. Quando chama Abrão, fala para Abrão, olha, a tua parentela, a tua descendência, ela vai ser peregrina em terra estranha, eles vão ser escravos, mas a quarta geração vai tornar para cá. Para cá onde? Onde eles estavam conversando, era a terra de Canaã. O Senhor conversava com Abrão ali. E diz, eu vou libertá-los do cativeiro e vou trazê-los para esta terra, porque essa terra eu tenho dado a ti e à tua descendência. Para que esta palavra se cumprisse, que ele garante para Abrão, os anos se passaram. Mas aí de quantos anos, meus irmãos? Quantas gerações? Vejam, depois de Abraão, Isaac. Depois de Isaac, Jacó, e depois de Jacó, então José. E é no finalzinho da vida de Jacó, então, que começa a acontecer, olha, no mínimo aí 100 anos de história, meus irmãos. 100 anos de história discorrida e corrida aí, e a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não se desgasta. A palavra de Deus, ela não sofre variação de forma alguma. Por isto que bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é bem-aventurado, ele é realmente bendito, porque ele está confiando em alguém que realmente tem poder para sustentar aquilo que prometeu. E depois de uma longa história de mais de 100 anos, José, sem que soubesse, José não escolheu também fazer parte do projeto. Não foi ele que chega em Deus, olha, me insere aí no teu projeto, não. Quando ele nasce e vai crescendo na casa de Jacó, Deus já olha para ele e para Deus, aquele é o homem que ele vai fazer uma obra, vai dar continuidade àquilo que ele havia prometido. E então a história de José é cheia de algumas coisas, é ciúme, é inveja, é perseguição, é maus tratos, não tem compreensão por parte daqueles que estão alheios ali à promessa, que ele também mal sabe. E os sonhos que ele tem, ele conta, ainda é apenas um vislumbre de algo que iria acontecer. De modo que José, ele não escolhe ser destaque entre os seus irmãos. Não foi escolha dele, foi escolha de Deus. E por que ele tem destaque? Por conta do chamado, por conta do propósito, por conta dessa bem-aventurança na vida dele. Dessa confiança que ele tem em Deus, dessa intimidade. Ele era diferente de todos os seus irmãos. Os seus irmãos não buscavam a Deus como José buscava. Os seus irmãos não eram verdadeiros como José era. Não, eles não eram fiéis ao pai, como José também era. Por quê? Porque a vida de José é uma vida diferenciada. E é diferenciada por causa de quê? Por causa do chamado de Deus, por causa do propósito de Deus. Então é Deus que trabalha na nossa vida, é Deus que move a nossa vida. E não escolhemos, repito, fomos escolhidos por Ele. E José, quando então ele é vendido pelos seus irmãos para o Egito, e lá no Egito sofre tudo que sofre, e lá no cárcere, vai parar num cárcere também. Mas no final, ele vai ser tirado. E na interpretação do seu sonho diante de Faraó, ele é colocado como governador
do Egito. E quantas vezes as pessoas dizem assim: ah, Deus criou um cargo que não existia. Deus vai te abençoar. E para Deus te abençoar, Deus cria um cargo novo para dar para você. Cuidado com isso aí. Tudo que Deus faz não era por causa de José. Tudo que Deus faz é por causa do seu projeto. É por causa daquilo que ele havia falado lá com Abrão. Então, a nossa bem-aventurança não consiste naquilo que nós nos esforçamos por nós mesmos, mas a bem-aventurança está, então, nem fazer parte num projeto que Deus já desenhou, e Deus não abre mão disso. E tudo aquilo que José passa sem compreender no primeiro momento, e agora ele é governador, ele administra o Egito, numa época de bonança, ele vai fazer reserva de comida e vai ter 7 anos, então conforme Deus havia lhe falado, né, falou para Faraó, e ele interpretou e entendeu, 7 anos de seca, de muita miséria, mas o Egito tinha provisão, e todas as nações ao redor existentes iam até ali para comprar comida, inclusive a sua família. E onde chega o momento em que ele se revela aos seus irmãos, e agora, anos para frente, ele já compreende o agir de Deus, ele já compreende o mover de Deus na vida dele, tanto que se revela para os seus irmãos e vai dizer para os seus irmãos: não vos pese o coração por vocês terem me vendido para cá, porque eu fui enviado por Deus à frente de vocês para a preservação da vida. Aquele povo teria que ser preservado. Que povo? Os filhos de Jacó. Eles precisavam ser preservados. Por quê? Para que a promessa de Deus da vida de Abraão se cumprisse. Deus, ele é fiel na sua palavra. A sua palavra se cumpre. Então, onde é que nós temos que estar? No centro da sua vontade, do seu querer. E a bem-aventurança deste varão está no quê? E fazer parte desse projeto. Quem faz parte do projeto de Deus é a pessoa que confia no Senhor. É uma pessoa que espera no Senhor. Sempre tem uma luz de esperança em Deus. Ainda que esteja lá no calabouço, lá no fundo do poço. Mas existe uma esperança em Deus. Deus vai me socorrer. Deus vai me ajudar. Deus vai estender as suas mãos para mim. Então, andar na presença de Deus, cumprir com o propósito de Deus, implica em não ser somente governador. Às vezes pensamos só naquele último momento de José como governador, mas nos esquecemos que a história para trás também foi formada por poço, por fundo do poço, por inveja, por perseguição, por maus tratos e tantas outras coisas. Irmão, vendendo. E no final das contas, se manifesta a graça de Deus na vida desse homem, que não guardou mágoa, que não guardou rancor, que não foi uma pessoa deprimida, ao contrário, sempre esperando na graça de Deus, sempre esperando no Senhor que o havia chamado, mesmo que ele não soubesse ainda aquilo que estava para fazer. Meu querido irmão, você é bem-aventurado, você é uma pessoa que é bendita, você é uma pessoa cuja esperança está em Deus, então continue a caminhada, continue a jornada. Você é um tipo de pessoa que já passou por tanta aflição e a um ponto às vezes de dizer: não dá mais, eu não consigo mais, eu vou desistir. Mas quando está por desistir, de repente vem uma palavra de Deus, daqui a pouco houve um hino e o Espírito Santo de Deus te renova, te fortalece e você diz: Deus, me perdoa, eu não vou desistir, eu vou continuar mais um pouco. Então você tem vestígios, você tem sinais aí na tua vida de que você é uma pessoa que Deus levantou para uma obra. Talvez a obra ainda não esteja bem clara na tua vida, mas continue confiando, continue esperando em Deus, continue adorando a Deus, servindo ao Senhor com inteireza de coração, continue sendo fiel a Deus.
Não troque as coisas de Deus por nada. Não troque o chamado de Deus por nada. O chamado de Deus tem um grande valor para nós. Por isso, vamos continuar até que nós possamos entender com claridade a obra que Deus tinha. A grande obra de Deus na vida de José. Eu vou fechar aqui a mensagem dessa forma. Não era ser governador. Não era aquela posição de destaque, não era aquele o propósito de Deus. Aquele fez parte do propósito de Deus, mas não era aquilo que Deus ele desenhou para José. Não, irmãos. Deus estava de olho no que? Na família de Jacó, que precisava ser preservada. Aquele cargo, aquela posição, era uma parte do todo do qual José estava fazendo a obra, não só ele, quanto a sua família também. E ele entendeu isso. Deus me enviou adiante de vocês para a preservação da vida. A obra de Deus na vida de José era preservar a vida da sua família, era preservar a vida dos seus irmãos. E de que irmãos? De irmãos que ofenderam tanto, que não acreditaram naquela chamada, a chamada que estava salvando eles agora, e lá atrás eles não acreditaram. Mas não tem problema, José entendeu o mistério, José entendeu o propósito de Deus e perdoou seus irmãos. Quem tem de Deus, perdoa. Quem tem de Deus, no momento oportuno, entende aquilo que Deus está fazendo. Era tudo necessário acontecer. Então, o mais importante da vida de José não era o cargo que tinha, mas o propósito de Deus de preservação da vida daqueles que estavam. E ao preservar a vida da sua família, quantas outras vidas ao redor também foram socorridas naquele ano de sequidão. Olha o propósito de Deus. Veja algo mais excelente nas provas que você está passando, nas dificuldades pelas quais você está passando. José não tinha essa oportunidade na época, não tinha. Agora nós temos, irmãos, nós temos a palavra de Deus. Deus deixou aqui escrito para nós entendermos. Hoje você pode descansar, tenha apenas a certeza: eu sou chamado por Deus para uma obra. Agora, uma grande obra, o que é ser uma grande obra? José foi governador de um estado, uma grande obra. Estevão pregou, só tem uma mensagem registrada dele, e após essa mensagem registrada, ele foi apedrejado e morreu. Mas tanto José quanto Estevão realizaram para Deus uma grande obra. O que é realizar uma grande obra? É fazer a vontade de Deus, é cumprir com o querer de Deus. Não é onde eu quero, é onde Deus quer. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Não é o que eu projeto, é o que Deus projetou para a minha vida. E eu preciso entender isto. E a partir desse momento, então, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que esta palavra esteja em nossos corações e que nós possamos, então, andar conforme a vontade do Senhor e assim usufruir dessa bem-aventurança. Amém.